Não sei se é 40 exatamente, eu vou olhar aqui depois, mas tem que ser exatamente metade. Não pode ter todo mundo numa turma e 2 pessoas na outra turma. Isso não pode acontecer. Senão não tem lógica. Fechou? E aí vai ser lá em cima, uma das salas lá em cima, eu não sei qual sala será, mas aí não vai precisar de jaleco, etc. Show de bola? Aí, por favor, aqui tem a turmagem de A1 e A2. A turmagem de quem? A2 e B2. E a turma dele? Então a gente vai começar na ordem. Primeiro sobe A2, depois sobe B2 e depois sobe C2, beleza? Vai ser assim de turmas então. Show de bola? Todo mundo entendeu, né? Vai. É importante hoje. Vamos começar então, senhores? Eu pedi para que você assistisse essa aula lá no canal. Não sei se você faz isso. Então, espero que tenha feito. A gente vai discutir aqui as principais observações da dislipidemia. Não quero mais. Alguém vai olhar também. Obrigada a você. Pode falar comigo. Te pago depois do gerente. Então, olha só, queridos, a primeira coisa importante que você tem que lembrar: toda vez que você pensar em dislipidemia, você está pensando que existe um problema no transporte de gordura.
Dislipidemias. Toda vez que você pensar na dislipidemia, você está pensando que há um problema no transporte de gordura na nossa corrente sanguínea. Esse transporte de gordura vai ser conduzido por aquilo que a gente chama de lipoproteínas, certo? E existem 5 lipoproteínas importantes para a gente. O que a galera fala e fala de forma equivocada? A primeira coisa que todo mundo fala, porque não sabe o que está falando, é que colesterol é uma molécula ruim. Se você pensa assim, por favor, pare de pensar, porque senão você está pensando errado. O colesterol não é ruim, nunca foi ruim e não será ruim para nada. Muito pelo contrário, o colesterol ele é essencial para o nosso metabolismo. Deve ter uns 8 hormônios diferentes que a base dele é o colesterol. Você produz colesterol, você sintetiza colesterol. Então não tem como você pensar que o colesterol é algo ruim, porque não é. Então, essa informação que eu estou lhe dando, ela tem que mudar o seu jeito de pensar. Tá? Você não pode pensar que o colesterol é ruim, não é ruim, nunca foi ruim. E quem fala que é ruim, realmente não sabe o que é o colesterol. Beleza? Por que a gente está pensando nisso? A gente está pensando nisso porque, na verdade, o que é ruim são as nossas células, que não conseguem processar as lipoproteínas, em especial a lipoproteína LDL. Beleza? Mas o problema também não está no LDL. Isso também tem que ficar claro. O problema não são as lipoproteínas. Os problemas são nossas células não conseguem processar as lipoproteínas. E aí você tem um problema. Show de bola? Quando você pensar em dislipidemia, eu já passei isso para você lá, né? Na nossa aulinha lá no canal. Você tem que lembrar que ele é um distúrbio dos níveis de lipídios ou lipoproteínas do sangue. Essa é a lógica. E aí você vai classificar de 2 formas possíveis. A primeira forma é que existe um problema genético associado à dislipidemia, e isso vai te lembrar o seguinte: antigamente a gente acreditava que obesidade era sinônimo de dislipidêmicos. Hoje isso não é verdade também. Existe muito magrinho dislipidêmico e existe muito obeso que não é dislipidêmico. A recíproca também é verdadeira. Existe magro que não é dislipidêmico e, claro, existe obeso que é dislipidêmico. Bem, por que isso acontece? Isso acontece, claro, porque existe genética envolvida nesse processo. E se existe genética, independe se a pessoa é obesa ou não, se ela é magra ou não. Então a gente pode ter aí dislipidemia causada por 4 coisas importantes. O primeiro dela vai ser problemas nas apolipoproteínas, ou distúrbio de lipoproteínas, defeito no gene da enzima LCAT, que é a lecitina colesterol aciltransferase, e alguns distúrbios hormonais, principalmente para diabético tipo 1. Agora, além desses efeitos, desses problemas genéticos, existem as causas secundárias que não são genéticas. E aí, claro, isso está relacionado com estilo de vida. Beleza? Então, tudo que é bom mata. É literal isso. É uma verdadeira merda. Então, gordura saturada em excesso. Isso aqui eu não concordo, mas é que os livros trazem. Mas excesso de colesterol, isso eu não concordo de jeito nenhum. Mas beleza. Os livros trazem e a gente aceita. Excesso de gordura trans. Sedentarismo. Resistência à insulina. Diabetes mellitus tipo 2. Uso excessivo de álcool. Não concordo. Sedentarismo? Nada a ver. Quando Deus te fez, Ele fez você para ficar debaixo da árvore que tinha maçã. Ele não te fez para trabalhar, nem para correr atrás de qualquer coisa. Fica a dica. Síndrome nefrótica, hipotireoidismo, cirrose biliar primária, infecção avançada de HIV, transtornos do hipotálamo. Então, são várias coisinhas que podem atrapalhar o processo de transporte de gordura na nossa corrente sanguínea. E aí, algumas observações, elas são importantes nessa discussão. Primeiro, observar
fórmula específica do transporte dele. Então o LDL, ele vai transportar um pouco mais gordura que o HDL. Que tipo de gordura? Deixa eu ver se eu gosto. Você vai ver, calma. Calma, pera certo. Olha só então. Entendeu? O que você está olhando nessa imagem? Nessa imagem a gente está pensando que você está tendo uma ingestão rica em gordura. Estou comendo coisas deliciosas. E essa digestão ela vai começar basicamente no nosso intestino delgado a partir da vesícula biliar, liberando o sal biliar. E aí a gente tem que lembrar que sal biliar, a maioria das moléculas presentes nele, a base é o colesterol, tá? Então quando a gente vai visualizar não hoje, mas tem várias moléculas, quinocólico, cólico, taurocólico, tudo é colesterol à base, beleza? E qual é o objetivo do sal biliar? É pegar essa molécula, não sei se você está vendo ela aqui, ó, ela tem uma perninha, aliás, uma cabecinha azul e 3 perninhas. Isso é o que você conhece como triacilglicerol, beleza? O triacilglicerol é uma molécula extremamente grande. Significa que ela não consegue atravessar a membrana plasmática. Se ela não consegue atravessar a membrana plasmática, ela tem que ser desmontada para atravessar a membrana plasmática. Quem que vai fazer esse desmonte do triacilglicerol? Uma enzima liberada pelo pâncreas, que a gente chama de lipase pancreática. Então, essa é a nossa primeira lipase. Anota aí para você não confundir. Lipase pancreática, claro, foi liberado pelo pâncreas. Que serviu para quê? Para pegar o triacilglicerol e desmontar ele. Então, toda vez que eu falar assim, ó, acil, ele é sinônimo de ácido graxo. É a mesma coisa, tá? Então, triacilglicerol significa que tem 3 ácidos graxos ligados ao glicerol. Perceba que acil é diferente de acetil. São 2 moléculas diferentes, tá? Acetil vem de ácido acético, que são só 2 carbonos, tá? Acetil-CoA tem 2 carbonos. Acil tem no mínimo 16. Dito isto, acontece assim: a lipase pancreática desmontou o triacilglicerol e as células do intestino, que são conhecidas como enterócitos, captou esse ácido graxo desmontado. Beleza? Então, para atravessar a membrana plasmática, desmontei o ácido graxo. Claro, isso serviria também se você estivesse pensando em outras moléculas. Qualquer outra molécula gigante não entra. Proteína não entra, você tem que desmontar a proteína em aminoácidos. Serve para qualquer coisa. DNA, cromossomo não entra, você tem que destruir o cromossomo. Show de bola? E aí o que vai acontecer? Lá no nosso enterócito, a gente vai remontar o triacilglicerol. Para isso, eu vou precisar de 2 organelas importantes que acontecem dentro do triacilglicerol, que é retículo endoplasmático liso mais complexo golgiense. No retículo endoplasmático liso e no complexo golgiense, ou complexo de Golgi, além de eu montar o triacilglicerol, eu junto esse triacilglicerol, essa gordura, com algumas proteínas. E essas proteínas são chamadas de apolipoproteínas. Tudo, a gordura mais a proteína, é chamado de lipoproteína. Beleza? E nesse caso, a primeira lipoproteína que nós temos são os quilomicrons. Então, os quilomicrons servem para quê? Para pegar a gordura que a gente acabou de absorver lá no nosso intestino delgado e, teoricamente, levar essa gordura para o fígado. Claro que lá nos hepatócitos, no fígado, não entra toda a gordura de uma única vez. Então, isso aí está circulando pelo nosso corpo e, claro, à medida que vai passando pelo fígado, esse fígado vai fazendo o processo de endocitose.
de captação desse quilomicrons, beleza? Bonitinho. E aí, à medida que esse quilomicrons está passando pela corrente sanguínea, existe agora uma outra enzima que vai degradar o triacilglicerol que está no quilomicron. Como é que chama essa outra enzima? A lipase lipoproteica. Perceba que a gente tinha a lipase pancreática, era a primeira enzima, que ela degrada triacilglicerol que está no intestino. Agora a segunda enzima se chama lipase lipoproteica, que ela degrada o triacilglicerol que está na corrente sanguínea. Para que isso? Porque as nossas células não conseguem captar triacilglicerol. Então as nossas células têm que captar ácidos graxos livres. E esses ácidos graxos vieram do triacilglicerol. Quem que degradou o triacilglicerol lá na corrente sanguínea? A lipase lipoproteica. E aí, o que aconteceu foi os ácidos graxos entraram nas nossas células para fazer um monte de coisa lá dentro, que é outra discussão. Belezinha até aqui? Fechou? Então, mais uma vez, onde que fica a lipase lipoproteica? Fica no nosso endotélio. Lembra que o endotélio é a nossa túnica íntima, certo? Lá na túnica íntima você vai ter a enzima, e essa enzima será a lipase lipoproteica. Essa enzima ela tem que ser ativada. E ela vai ser ativada por uma apolipoproteína, você vai perceber isso. Bonitinho? Tá. Outra coisa importante, e aí vai ser a nossa terceira enzima. Se a célula que está recebendo o ácido graxo, se a célula for o adipócito, o que significa? Que eu estou armazenando ácido graxo dentro das minhas células. A única célula que serve, que tem a função de armazenar ácido graxo, é o adipócito. Bonitinho? Você não armazena ácido graxo em fígado. Isso não existe. Aí você teria uma doença chamada esteatose. Você não armazena ácido graxo em músculo. Não existe. Tá bom? Onde que você armazena ácido graxo? Adipócito. E aí, como que você armazena o ácido graxo no adipócito? Na forma de triacilglicerol. Então perceba que a ideia será, eu tenho o ácido graxo que estava lá no meu quilomicron. Aí esse ácido graxo, na verdade o triacilglicerol, né? Estava lá no meu quilomicron. Aí esse triacilglicerol foi quebrado e liberou ácido graxo para o adipócito. Aí o adipócito monta o triacilglicerol. Bonitinho? E aí você armazena isso na forma de gotículas de gordura dentro da célula. Bem, e se você precisar de utilizar esse ácido graxo que está dentro do adipócito? Você vai precisar de alguns hormônios, por exemplo, o glucágon. Aí o glucágon ele vai fazer uma via de sinalização para fazer isso aqui, ó, ativar a lipase sensível ao hormônio. Perceba que essa é a nossa terceira lipase. Qual era a primeira? Lipase pancreática. Qual é a segunda? Lipase lipoproteica, a gente chama de LPL. Lipase lipoproteica. Qual é a terceira? A lipase sensível ao hormônio. Beleza? Então você tem 3 lipases diferentes e todas elas servem para quebrar o quê? O triacilglicerol, claro, em diferentes locais. Então a lipase pancreática lá no seu intestino delgado. A lipase lipoproteica lá no seu epitélio, lá no seu endotélio, melhor dizendo. Desculpa. E a lipase sensível ao hormônio dentro de onde? Dos adipócitos. Todos eles quebrando o triacilglicerol em ácidos graxos, para que esse ácido graxo consiga sair ou entrar nas nossas células. Show de bola? Show de bola. Dito tudo isso bem bonitinho, agora a gente vai pensar no seguinte. O nosso ácido graxo é essa molécula, o C+O, O-, com um grande esqueleto carbônico de hidrocarboneto.
que só tem carbono e hidrogênio. Então isso aqui, ó, é carbono e hidrogênio, a gente chama de hidrocarboneto, e isso aqui é o ácido carboxílico, beleza? Então a gente fala que essa cabeça é a cabeça polar, porque tem elementos eletronegativos, e a cauda é uma cauda apolar, porque não tem elementos eletronegativos, só tem carbono e hidrogênio. Show de bola, pessoas? Tá. Sendo assim, essa molécula, ela não consegue ficar livre na corrente sanguínea. Por que não? Porque ela tem uma grande cauda apolar. E o nosso sangue, ele é polar, porque ele tem água. Bonitinho? Então, se essa molécula não consegue ficar livre na corrente sanguínea, ela tem que ser conduzida por proteínas. Qual é a proteína responsável pela condução dessa molécula? Está aqui, ó. É a nossa albumina sérica, que é a proteína mais abundante do seu corpo. E aí tem uma observação então importante, anota gigante aí, por favor. Toda vez que você falar em ácido graxo livre, ele não está livre. Ele está ligado a quem? A albumina. Tá bom? Então por que você fala de ácido graxo livre? Porque fica assim, ó. Isso aqui que eu estou representando é o glicerol. Esse é o glicerol. Eu não vou colocar os outros hidrogênios. E aqui é um ácido graxo. Beleza? Quando eu junto essa hidroxila do glicerol com a hidroxila do ácido graxo, eu vou sair aqui e tirar uma água, e aí eu vou ter o mono, então mono de 1, né? Acil de ácido graxo com qual molécula? Com o glicerol. Beleza? Se você colocar outro ácido graxo aqui, ó, C-O, OH, o grande esqueleto carbônico, você tem aqui agora o diacilglicerol. E se você colocar o nosso terceiro ácido graxo, claro, acho que você já entendeu isso, você tem o quê? O triacilglicerol. Quando você tem essa molécula, os ácidos graxos não estão livres. Os ácidos graxos estão ligados ao glicerol. Agora, se você só pega o ácido graxo, ele também não fica livre. Ele fica ligado a quem? A albumina. Mas o ácido graxo sozinho ligado à albumina, a gente fala que é o ácido graxo livre. Porque o triacilglicerol não se liga à albumina. Onde que o triacilglicerol se liga? As lipoproteínas. Então são duas formas diferentes de transportar a gordura. Se a gordura estiver livre, ela é o ácido graxo. Se ela não estiver livre, é o triacilglicerol, ou o diacilglicerol, ou o monoacilglicerol. Certo? Aí seria o ácido graxo mais a molécula de glicerol. Beleza? Quando você pensa então no ácido graxo, é nisso que você está pensando. Então eu tenho, está aqui ó, a representação da bolotinha mais a perninha, isso é o ácido graxo, e o que está em azul atrás representa a albumina. Então o ácido graxo não é transportado livre, ele é transportado ligado à albumina. E o triacilglicerol, como que ele é transportado? Ligado às lipoproteínas. Aqui estão representados para você 4, mas existem 5, mas tem 4 aqui. Quais são elas? Essa é a primeira, ó, quilomicrons. Belezinha? Que é a que vai sair do intestino delgado e ir para onde? Para o fígado. Essa é a segunda, a VLDL, Very Low Density Lipoprotein. Essa é a terceira, LDL, Low Density Lipoprotein. E o HDL, que é o High Density Lipoprotein. De todas elas, o que a galera fala pra gente? Que o HDL seria o bom colesterol e o LDL seria o mau colesterol. E você não vai pensar assim mais. Certo? Você pode até pensar, mas você sabe que você está pensando errado. Ih, pensei isso, está errado. Mas pode pensar.
O que vai acontecer? Dá uma olhadinha nessa tabela que está logo abaixo. Nessa tabela você tem as lipoproteínas. E você tem a composição delas. Perceba que aqui você vai ter, então, as proteínas, que a gente vai chamar de lipoproteínas. Beleza? Você tem os lipídios, que são triacilgliceróis, etc., fosfolipídios, E aqui, ó, o que nos interessa, que é o colesterol e o éster de colesterina. Bonitinho? Se você olhar lá para o colesterol, dá uma olhadinha para isso. No quilomicrons você tem 1% de colesterol, no VLDL 7%, no LDL 8% e aqui 2%, que seria o HDL. Bem, se você pensar na densidade, você vai perceber que o HDL é muito menorzinho do que o LDL, que é muito menor do que o VLDL. Perceba que aqui está o aumento de 180 mil vezes. E se você comparar isso com o quilomicrons, é muito, muito menor. Perceba que o quilomicrons está no aumento de 60 mil vezes. Então, se a gente colocasse tudo no aumento de 180 mil vezes, você tem que multiplicar essa bolotinha por 3 para comparar com as outras. Então, perceba que isso é muito maior do que os demais. Beleza. E quando você pega essas duas porcentagens, VLDL 7%, LDL 8%, perceba que a diferença é só de 1%. Isso não pode fazer o LDL ser ruim e o VLDL e HDL ser bom. Essa diferença não está muito lógica. Contudo, quando você pega o éster de colesterina, perceba que o VLDL tem 12, o HDL 15 e o LDL 37. Então, teoricamente, o que é ruim na brincadeira é o éster de colesterina e não é o colesterol. Beleza? Agora a nossa pergunta fica: o que é o éster de colesterina? De onde é que essa merda vem? É a coisa mais simples do mundo. Como assim? Dá uma olhadinha para essa imagem, por favor. O que você está vendo nessa imagem? Não é essa imagem. É outra imagem. É essa imagem. O que você está vendo nessa maravilhosa imagem? Duas coisas importantes. O que eu estou circulando em vermelho, essa é a molécula de colesterol. Só existe essa. Se você for colocar qualquer outro elemento químico aqui, ele muda, não é colesterol. Beleza? Não é. Se você lembrar do primeiro período, lembra que existia lá a formação da vitamina D, que era o 7-desidrocolesterol? Ele tinha simplesmente uma dupla ligação assim, ó. Não é colesterol, é o 7-desidrocolesterol, é outra molécula. A gente pensa, mas só colocou uma dupla ligação. Foi, só uma. Mudou tudo. É a mesma coisa de você pensar assim, ó. Que molécula que é essa? Água. E que molécula que é essa? É a mesma molécula? Não, mas só mudou um elemento químico. Tá, beleza? É só isso. Se mudou um elemento químico, é outra molécula. Simples assim. Beleza? Então, se isso aqui é colesterol, então não tem jeito de você pensar assim: nossa, eu tenho um colesterol bom e um colesterol ruim. Só existe um colesterol. Não existe 2, não existe 3. Só tem um. Ou ele é bom, ou ele é ruim. Então não existe o bom e o ruim. Existe ele. Beleza? Agora acontece o seguinte: esse colesterol, ele tem que ser metabolizado. O que significa ser metabolizado? Ele vai fazer parte de outras moléculas. Ele vai se transformar em outras moléculas. Por exemplo, ele vai se transformar em cortisol. Ele vai se transformar em testosterona. Ele vai se transformar em progesterona. Ele vai se transformar em sais biliares. Perceba que o colesterol vai dar origem a tudo isso. Bonitinho tudo isso. Para que isso aconteça, na grande maioria das vezes, eu tenho que marcar o colesterol. Para falar: colesterol, você não vai ser mais colesterol, agora você vai ser metabolizado em outra coisa. Quem que faz isso? Como é que isso acontece?
eu vou pegar o colesterol e vou juntar ele com outra molécula. Então a ideia é assim, ó. Isso vai representar o meu colesterol. Eu estou fazendo mal e porcamente, perceba. Meu Deus. Ficou péssimo. Esse vai ser o colesterol. Ficou muito ruim. Mas beleza. E aqui, ó, vai ser um ácido graxo. Beleza? Então, isso é ácido graxo, em vermelho, e em azul é o nosso colesterol. Existe uma enzima. Então imagine que isso seja uma enzima. E essa enzima se chama L-cat. O que essa enzima faz? Ela gruda o ácido graxo com o colesterol. E isso aqui dá uma ligação do tipo éster. E aí então você vai ter a molécula chamada de éster de colesterol ou de colesterila, é a mesma coisa. Então, o que eu fiz com o meu colesterol? Eu juntei ele com quem? Com ácido graxo. Eu marquei o colesterol para ele ser metabolizado. Entendeu isso? Aí, quem que faz isso? Olha que pai. Quem faz isso é essa enzima, L-cat. Ela se chama lecitina colesterol aciltransferase. Quem que ativa essa enzima? O HDL. Então, o HDL é uma lipoproteína que vai marcar o colesterol, significa ligar o colesterol ao ácido graxo, para que esse colesterol agora, ele é um éster de colesterila, perceba, para que esse éster de colesterila seja utilizado para outra coisa. Bonito isso, queridos? Entendeu a ideia? Então é como se a gente pensasse assim: quem que produz a droga? LDL. Quem que leva a droga? O LDL. Então o HDL produz, o LDL transporta. Então, na verdade, na minha cabeça, o HDL é tão mal quanto o LDL. Porque o HDL produz o processo. É ele que ativa. Beleza? E o LDL serve para transportar aquilo que o HDL produziu, que é a marcação do colesterol em éster de colesterol. Entendeu a ideia? Ficou claro aí na sua cabeça? Ô, Léo, Sou eu. peraí, no caso, então, o HDL vai ativar a enzima. Ativar em si. Tá, depois vai acontecer que aí ela ativando a enzima vai virar o ácido graxo com colesterol. Isso, garoto. E aí, como que o LDL vai transportar? Porque essa parte- Agora que é agora. Ah, tá. Então, olha só. Quando você olha para as lipoproteínas, o que você visualiza nela? A gordura e isso que está em verde. E isso que está em verde são as apólipos proteínas. Tudo é a lipoproteína. Bonito? E aí o que a gente vai ter? 10 lipoproteínas. Perdão, 10 apólipoproteínas. 10. Você precisa de decorar as 10? Não, mas você tem que decorar 5 das 10. Tem que decorar. Beleza? Toda provinha nossa a gente fica brincando de mudar isso para as lipoproteínas. E aí a galera costuma errar. Mas você não vai errar porque você é nerd. Bem, a primeira que você vai decorar, ApoB48. Apo vem de apólipo, tá? Apólipoproteína B48. Essa é a primeira que você vai decorar. Onde que existe a ApoB48? Só nos quilomítros. Beleza? Então, toda vez que você vê uma moléculazinha, aliás, uma lipoproteína, pode ser de qualquer tamanho. Se essa lipoproteína tiver a ApoB48, ela vai ser chamada de quilomítros. Então é o que marca o quilomítro. Show de bola?
Segunda que você vai decorar, não menos importante, a ApoB100. E a gente não vai falar dela agora mesmo, mas você vai ter que decorar. Sou eu. Sim. Vou falar agora mesmo. Vai chegar. Então, ó, ApoB48 é a primeira. Vamos na ordem lógica. A segunda que você vai decorar é a ApoC2. Beleza? ApoC2. Bem, a ApoC2, olha para que ela serve. Ela vai ativar a lipase lipoproteica. Lembra que a lipase lipoproteica, ela está lá no nosso endotélio, que serve para destruir o triacilglicerídeo. Beleza? Depois, a ApoE, que vai ser muito importante para a gente. Para que serve a ApoE? Para fazer com que as lipoproteínas sejam captadas pelo fígado. A quarta, a ApoA1, dá uma olhadinha para que ela serve. Ela ativa a enzima LCAT, e a LCAT junta o ácido gráfico com o colesterol. Você vai perceber que a única que tem isso é o HDL. Então, por isso que eu falei que o HDL é que junta o LCAT, que ativa o LCAT, consequentemente junta o ácido gráfico com o colesterol. E agora sim, a ApoB100. Então, decorou 5, vai. A primeira vai ser qual? Segunda. ApoB. Terceira. ApoE. A quarta. ApoA1. E a quinta, a ApoB100. Por que vai ser importante ela? Olha nisso aqui, ó, e me conta onde tem LDL. Só tem LDL na ApoB100. Significa que a única apolipoproteína presente no LDL é a ApoB100. E aí o que a gente vai discutir agora mesmo? Que o problema do LDL está, na verdade, na ApoB100. Então o problema não é o LDL, o problema é a apolipoproteína que está nele. Você vai perceber isso. Bonitinho? Show de bola? Ô Léo, rapidão. Qual que é a função da ApoE? Porque o senhor falou uma coisa fazer com que a lipoproteína seja captada pelo fígado. Obrigada. E você vai perceber que a ApoB100 é por qualquer outra célula. Então é para o tecido extrahepático. Tá. Obrigada. Beleza? Então, fechou aqui, ó. Vai junto comigo. Quando você pensa na via da dislipidemia, você tem duas vias. A primeira a gente chama de via exógena. A via exógena é a que vem do alimento até o fígado. Então, da sua boca até o fígado. Via exógena. E depois a via endógena. A via endógena é do fígado para frente. Belezinha? Do fígado voltando para o fígado. Então tá. Primeira coisa que você vai ver, ó. O que vai sair do seu intestino? Está em amarelo. Quilomicrons. Quais são as apolipoproteínas que tem nos quilomicrons? Só 3. ApoE, que permite o quilomicron entrar onde? No fígado. ApoC2, que ativa a lipase lipoproteica. E a ApoB48, que marca o quilomicron sendo o quilomicron. Olha que essas boladinhas em amarelo, elas vão ficar menores, tá vendo? Ela estava gordinha e à medida que foi chegando perto do fígado, ela foi diminuindo de tamanho. Por quê? Porque a ApoC2 ativou a lipase lipoproteica. Então, saiu de dentro do quilomicron ácido gráfico. E aí, foi perdendo ácido gráfico e foi murchando a boladinha. Show de bola? Esse ácido gráfico que foi perdido, por exemplo, entrou no tecido adiposo, no músculo, qualquer lugar. Belezinha?
O que chega no fígado? O que a gente chama de quilomicron remanescente. Compara aí para mim o quilomicron remanescente com o quilomicron. Qual é a diferença? Tamanho. Ele perde a ApoC2. Então você só tem a ApoE e a ApoB48. A ApoE permite a endocitose ou a captação do quilomicron remanescente pelo fígado. Show de bola? O que esse quilomicron remanescente vai ser transformado? Em VL, DL. Para isso, os nossos adipócitos, para isso, os nossos hepatócitos, precisa do complexo de Golgi e do retículo endoplasmático. Na ordem é retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Para quê? Para você remontar a lipoproteína. Qual é a diferença? Dá uma olhadinha para lá. O VLDL não tem a ApoB48. Tem ApoE, ApoC2, ApoB100. Para que serve a ApoE? Para fazer com que ele volte para o fígado. Para que serve a ApoB100? Para ela entrar no tecido fora do fígado, extrahepático. E para que serve a ApoC2? Ativar a lipase lipoproteica. Então perceba que essas boladinhas elas vão diminuir de tamanho. E à medida que elas vão diminuindo de tamanho, elas vão perdendo as apolipoproteínas. Claro, só que antes de perder isso, perde o ácido graxo. Tá claro isso para você? Perdeu o ácido graxo, foi ficando mais murchinha, foi diminuindo o seu volume. Compara para mim o VLDL com o IDL. O IDL não tem a ApoC2. IDL é a mesma coisa de você chamar de VLDL remanescente. É a mesma ideia do quilomicron. Quilomicrons, quando perdeu a ApoC2, ficou quilomicron remanescente. VLDL, quando perde a ApoC2, é chamado de VLDL remanescente, ou IDL. Agora a gente vai perceber duas outras coisas. Dá uma olhadinha para lá. Compara para mim IDL com LDL. Perceba que o IDL tem a ApoE e a ApoB100. E o LDL? Só a ApoB100. Significa o seguinte, de forma bastante prática, significa o IDL, ele pode entrar no tecido hepático porque tem ApoE. Pode entrar no tecido hepático porque tem ApoB100. E pode entrar no tecido extrahepático porque também tem ApoB100. Agora, o LDL, ele só tem uma possibilidade. Por quê? Porque só tem a ApoB100, não tem a ApoE. Significa que ele pode entrar no fígado? Claro, porque o fígado tem receptor de ApoB100. Mas pode entrar também no tecido extrahepático. Por quê? Porque no tecido extrahepático tem receptor de ApoB100. Só que não tem receptor de ApoE. Aliás, ela não tem a ApoE, só tem a ApoB100. Então decore essa informação. LDL só tem ApoB100. Não tem nenhuma outra apolipoproteína. Professor, então se ela tem a ApoE, ela não pode entrar no tecido extrahepático? Não pode. Mas para quem, na verdade, se ela tivesse só a ApoE, não. Mas como, pensa no IDL aqui, ó. Ela tem ApoE, pode entrar no fígado. Tem ApoB100, pode entrar tanto no fígado quanto no tecido extrahepático. Beleza? E aqui entra, a gente coloca agora uma outra brincadeira, que é o HDL. O que o HDL faz? O HDL tem a ApoA1. A ApoA1, ele ativa qual enzima? Helicase. O que a helicase faz? Ajunta, mistura o ácido graxo mais o colesterol, produzindo éster de colesterina. Bem, então o que a gente está pensando? Que esse HDL, ele vai
tanto no tecido extrahepático, por exemplo, o tecido adiposo, mas ele também pega as lipoproteínas e transforma o ácido graxo mais o colesterol que está nas lipoproteínas em éster de colesterina. Ao mesmo tempo, o HDL ele serve para doar, da mesma sorte para receber apolipoproteínas. Como assim? Dá uma olhadinha nisso, ó. Olha o papel do HDL. Isso aqui é o nosso HDL, ó. Por que eu sei que ele é o HDL? Porque ela tem ApoA. Perceba que tem ApoC2, tem ApoE. E isso aqui é o meu quilomicron nascente. Por que eu sei que esse é o meu quilomicron nascente? Porque tem ApoB48. O que o HDL faz? Está lá. O HDL vai transferir ApoC2 e ApoE para o quilomicron. E aí você tem o quilomicron maduro. Olha que legal que é isso. Então, por que o HDL ele é legal? Porque ele transporta lipoproteína, não, desculpa, apolipoproteínas. Beleza? Vai mais. Olha isso. Olha o HDL. De novo. Aqui é o nosso VLDL nascente. O que o VLDL tem? Ele está saindo do fígado. ApoB100. Mas além da ApoB100, ele precisa da ApoC2 e da ApoE. Quem que doa a ApoC2 e a ApoE? O HDL. Se ele doa, ele também capta. Tá bom? Então, olha só. O HDL agora vai retirar do VLDL maduro a ApoC2. E aí o VLDL maduro vira IDL. Da mesma sorte, olha o IDL. O IDL, ele tem ApoE, ApoB100. E o LDL? Para onde foi a ApoE? Para o HDL. Então perceba que a gente consegue transformar uma lipoproteína na outra, a partir da presença do HDL. Então por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou enchendo essa partícula de éster de colesterila, belezinha? E aí, esse éster de colesterila vai ser utilizado no tecido extrahepático para produzir um monte de coisas, um monte de hormônio, um monte de sais biliares, etc. Aí ficou desse jeito, então. Olhou para lá. Olha para isso. Isso aqui é uma célula do tecido extrahepático. Isso aqui é a nossa partícula de LDL. Qual é a lipoproteína que tem? A ApoB100. Nas nossas células existe o receptor de ApoB100. E a gente chama isso de receptor de LDL. Para que o LDL seja endocitado, a ApoB100 tem que interagir com o seu receptor. Acho que ficou claro. Se você tiver problema de ApoB100, tem como ter a endocitose de LDL? Não tem. Se você tiver problema no receptor, tem jeito de você ter endocitose de LDL? Não tem. E se você pensar assim, ó, olha que legal. Lembra do diabetes tipo 2? E eu falei sempre assim para você. Diabetes tipo 2 é diminuição da fluidez de membrana plasmática. Lembra disso? Mas, nossa, eu diminuo a fluidez da membrana plasmática. Significa que os receptores não se locomovem. Se o receptor não se locomove, é difícil da ApoB100 encontrar o seu receptor. Logo, eu começo a acumular LDL na corrente sanguínea. Então, eu estou acumulando LDL na corrente sanguínea não porque o LDL é ruim, mas é porque a minha célula não está conseguindo reconhecer a ApoB100.
Consequentemente, eu não consigo fazer a endocitose. Beleza. Acumulei essa merdinha aqui na corrente sanguínea, fudeu. Por isso ele é chamado de mau colesterol. Mas o problema não é ele. O problema é o éster de colesterina. Por quê? Último slide. Dá uma olhada lá. Isso é o seu vaso sanguíneo. Aqui é o seu endotélio. Você já deve ter visto na histologia, se Deus abençoar, você viu? Existem 3 classificações para endotélio. Viu isso? Endotélio contínuo, fenestrado e sinusoide. Pede para o professor te mostrar isso, que ele vai te mostrar a micrografia disso. Qual é a diferença? A diferença é se existe poros ou não no endotélio. Beleza? Então, se existe o que você está vendo aqui, ó, perceba que é uma célula, que eu estou colorindo em vermelho, grudado com outra célula. A gente chama isso que é um endotélio contínuo. Se você tivesse buraquinhos nessas células, seria fenestrados. Se faltasse células, seria sinusoide. Então você tem 3 classificações. Por que isso é importante? Porque as partículas de LDL vão sair do endotélio, passar pelo endotélio e ficar na lâmina própria. A lâmina própria vocês conhecem. Lembra que o nosso vaso sanguíneo tem 3 túnicas: a íntima, a média e a adventícia. A túnica íntima é tecido simples, é endotélio. Beleza? A túnica média, na maioria das vezes, é músculo. E a túnica adventícia é gordura. O LDL, ele vai ficar onde? Ele vai ficar na lâmina própria, que é entre a túnica íntima e a túnica média. Como é que ele chega na lâmina própria? É porque existem capilares que têm buracos. Existem capilares que não têm o endotélio. Aí, a partícula passa pelos buracos. E aí ela chega na lâmina própria. Quando ela chega na lâmina própria, então é o vermelhinho que eu estou colocando aí para você, ó, ela vai sofrer oxidação. Você já colocou gordura no ambiente e a gordura ela fica rancênica? Ela fica amarronzada? É aquilo que acontece lá na nossa lâmina própria. Quando ela fica rancênica, o macrófago é ativado. Por quê? Porque essa gordura rancênica é um corpo estranho. Se ela não for oxidada, ela não é corpo estranho. Ela só é corpo estranho se ela for oxidada. Aí o macrófago fagocita ela e morre. Se transforma em células espumosas, que é uma célula rica em gordura de éster de colesterina. Está vendo lá, ó? Gotículas de éster de colesterina acumulado. Não está falando gotículas de colesterol. Não existe. É gotícula de éster de colesterina. O macrófago morreu. O macrófago morto é chamado de placa de carteloma. Então perceba, e esse desenho está errado. O desenho que você está vendo aqui, ele está errado. Por que ele está errado? Porque essa placa, ó, ela não fica na luz do vaso. Ela tinha que ser desenhada aqui embaixo, ó. Essa placa tinha que ser desenhada aqui, ó. Aí ela estaria certa. Então, essa placa ela deveria estar aqui. Porque ela não fica na luz. Ela fica entre a túnica íntima e qual túnica? Média. Se isso é verdade que eu acabei de falar, se a placa fica aqui, ó, ela vai sair? Ela vai deslocar? Raríssimo, raríssimo, raríssimo. Lembra que eu passei um caso, espero que eu tenha passado, se eu não passei, vai ser hoje. Lembra que eu passei esse maravilhoso
caso clínico para você. Eu passei isso? Esse caso clínico. Não passou. Está em volta. Não está vendo. Espera. Algo deu errado. Por que algo deu errado? Calma que a gente vai dar um jeito nisso. Espelhamento de tela. Ajustes. Por que não está aparecendo? Agora eu não vejo a minha. Beleza, agora eu não vejo a minha. Para vocês? Passei, né? Eu sou uma pessoa boa. Então, olha só, queridos. Olha para isso. Olha lá de novo. O que você está vendo nessa imagem? Todo mundo consegue ver a placa de ateroma? Sim? Então, aqui, ó, deveria ter qual tônica? A íntima. Aqui embaixo deveria ter qual tônica? A média. E aqui você está vendo células mortas, que são macrófagos mortos, porque comeram muito LDL oxidado, se transformaram em células espumosas e morreram. Olha a diferença disso, espero que você enxergue, para isso, que vai aparecer agora. Eu não sei se eu mostrei isso para vocês. Isso que você está vendo, ó, tá claro, mas eu tenho que fazer, infelizmente. Que beleza. Isso aqui, ó, é túnica, isso aqui é túnica e aqui é o sangue. Você vai visualizar o sangue passando aí, ó. Tá vendo lá o sangue passando? Bonitinho? E aqui vai ter um trombo sendo formado. Olha lá o trombo. Isso é plaqueta. Olha lá. Isso é trombo. Isso não é placa de ateroma. Isso é trombo. Perceba que isso, que é trombo, porque plaqueta é chamada de trombócitos, vai sair. A pressão do sangue empurrando. Sim? Quando você fala, nossa, tive um trombo, é plaqueta. Por quê? Plaqueta é sinônimo de trombócitos. Está falando trombócitos, plaquetas, está falando a mesma coisa. Então, nossa, tive um trombo. Você teve um problema de coagulação. Beleza? Tive um tromboembolismo. É isso. O que a gente está vendo não é isso. O que a gente está vendo é a formação de placa de ateroma. Para essa placa de ateroma sair, você tem que destruir túnica. Acontece, mas é muito mais difícil, muito mais difícil do que se você pensar em trombo. Trombo é. Acontece toda hora. Então quando você toma assim, nossa, eu vou tomar um trombolítico. Você está tomando um fármaco para destruir o trombo. Você não existe um fármaco para destruir gordura. Estou tomando um antigordurítico, anti-LDL. Não existe. O único fármaco que você vai utilizar aqui é a simvastatina. Mas a simvastatina ela vai impedir com que forme a placa. Se ela já estiver formada, ela não influencia. Não, e ela, o que acontece? Teoricamente, quando você toma a simvastatina, o médico vai falar assim para você: por favor, faça caminhadas, coma giló, coma verdinhos, hábitos saudáveis, coma alface. Aí ela está saudável. Aí o hábito saudável
Não, é porque o éster de colesterina está no LDL. Tem 37% do éster de colesterina está no LDL. Aí o LDL é que fica aí, consequentemente, o éster de colesterina. Mas quem transporta aquele dois são juntos? Qual que é a relação deles entre si? Do LDL e éster de colesterina? O éster de colesterina faz parte do LDL. É um pedacinho dele. Sim? Entendemos, queridos? Ficou mais claro? Então o problema não é o colesterol. Certo? O colesterol, pelo contrário, ame o colesterol. Fala, nossa, meu Deus. Obrigado por tê-lo. Porque ficou assim, ó. Dá uma olhadinha nesse slide maravilhoso. Todos esses hormônios, se você perceber, todos eles, olha a estrutura química deles. Não parece com colesterol? Então, testosterona você só tem se você tiver colesterol. Tirou o colesterol da sua vida, você não tem testosterona, não tem cortisol, não tem progesterona, não tem estresse, não tem nada. Tipo, não tem jeito da gente pensar, morre, né? A pessoa morre. Tira coisa. Não tem jeito de viver. Show de bola? Então a gente não pode pensar que colesterol é ruim, porque não é. A forma de transportá-lo que é ruim. Show de bola? Agora são 8h30 e o que a gente vai fazer? Da agora em diante eu vou precisar só das subturmas. Como é que chama as subturmas?